Alô, eu saúdo a todos os irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia de hoje, eu quero orar por você, orar pela sua família, pela sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, graça te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Nesse dia de hoje, meu Deus, nós oramos em nome de Jesus. Eu oro pela vida dessa pessoa que está sofrendo, triste, amargurada. Eu oro pela vida dessa família que perdeu o seu ente querido. No dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, derrama a tua graça, Senhor, a tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus, que você receba força, receba a graça de Deus, receba a alegria do Espírito Santo, receba o favor de Deus sobre a sua vida. Nesse dia, meu Deus, te agradecemos pela oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito para conosco, meu Deus. Deus da nossa salvação, o Deus que transforma, que liberta e que leva para os céus. Nesse dia, meu Deus, nós estamos agradecidos, orando e te agradecendo por tudo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Queridos e amados irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra aos nossos corações que se encontra no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 1, que fala de uma mulher viúva, de uma mulher que tinha uma causa na justiça. E esta causa estava travada, a porta estava fechada, mas o Deus da minha vida e da sua vida abriu essa porta. Os possíveis para Deus são os impossíveis para nós. Não há impossível que Deus não possa agir. Não há impossível que Deus não possa trabalhar a teu favor. Deus, Ele ama aquele que tem palavra, aquele que permanece, aquele que é firme, aquele que é constante em todos os seus caminhos. O Senhor há de trabalhar por esta vida, louvado seja Deus. O Senhor é contigo, mulher, o Senhor é contigo, homem. Mas uma coisa o Deus dos céus, o Senhor Jesus te faz para contigo, Ele te chama. Ele te chama para viver na liberdade, para viver livre, para você receber transformação. Essa mulher, ela era desamparada. Essa mulher era viúva. Essa mulher aqui, havia uma porta fechada diante dela, mas ela bateu nesse impossível, nessa possibilidade, e Deus abriu a porta para ela. O juiz iníquo, que não obedecia nem a Deus e nem aos homens, resolveu julgar, dar por ganho, dar por vitória a causa desta mulher. O juiz não aguentava mais, de tanto ela bater na sua porta, de lhe importunar. Ele já estava que não aguentava mais. Ele disse: eu vou resolver a causa desta mulher viúva. Assim é Deus para conosco. Temos que ser constantes, crermos, não esmorecermos, orar sem cessar, clamar o nome do Deus Todo-Poderoso, porque Deus vai abrir a porta, porque Deus, Ele conhece a voz, Ele conhece as suas orações, Deus conhece as orações desta igreja, Deus conhece as orações deste povo, Deus conhece as orações da sua família. Não se entristeça, confia somente no Senhor, que Deus há de dar julgamento de vitória à tua causa. Louvado seja o nome do seu Jesus.
A palavra do Senhor, amados e queridos irmãos, diz assim a palavra de Deus. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quem falou disso aqui, amados irmãos, foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus fazendo essa comparação, contando esta parábola, o Senhor Jesus aqui não nos dá o direito de parar de orar. O Senhor Jesus não nos dá a condição de não querermos orar. Mas Ele diz e nos responsabiliza como o dever de orar. E nunca desfalecer. E nunca parar. E nunca deixar de confiar. Mas a porta aberta é a oração. A possibilidade de vitória na minha e na sua vida é a oração. A oração é a chave de abrir a porta. A oração é o processo de tocar no coração de Deus. Ninguém toca no coração de Deus por acaso. Ninguém toca no coração de Deus por aparência. Ninguém toca no coração de Deus por ter riquezas, condições nesta terra, mas se toca no coração de Deus por humildade, por simplicidade, por intimidade, por ter algo com Deus, por querer comunhão, por ser amigo de Deus, por ler, crer na sua palavra. Aí eu e você teremos condições de tocar no coração de Deus, de Ele achar graça aos seus olhos de mim e de você. O apóstolo São Pedro, ele disse, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há um tempo de humilhação, há um tempo de aflição, há um tempo de você ser perseguido, há um tempo de você viver no deserto da vida, mas haverá um tempo de bonança, haverá um tempo de águas cristalinas, haverá um tempo de poder, haverá um tempo onde a unção de Deus há de se manifestar. Haverá um tempo onde as maravilhas do Senhor se manifestará, aonde o paralítico se levantará, aonde o canceroso será curado. Haverá um tempo aonde Deus, aleluia, louvado seja Deus, curará a mulher do fluxo de sangue. Haverá um tempo aonde aquele mudo e surdo há de enxergar, há de escutar, aleluia, louvado, e de falar. Haverá um tempo aonde o cego há de enxergar. Haverá um tempo que a glória e o poder de Deus haverá de se manifestar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, o Senhor Jesus deixou aqui recomendado, explicado. Ele aqui nos exorta, mostrando essa parábola, fazendo esta comparação do dever de orar sempre e nunca desfalecer da oração, da comunhão, do orar, do buscar, do falar com Deus, louvado seja Deus. Aleluias. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Naquela mesma cidade, amados irmãos, havia um juiz iníquo que nem temia a Deus e nem respeitava os homens.
Mas também naquela cidade havia uma mulher viúva, que todo dia que esta viúva ia ter com ele, pedindo para que ele fizesse justiça para com ela contra o seu adversário. Duas coisas diferentes, um juiz e uma viúva naquela cidade. A viúva venceu o juiz pela persistência, pela perseverança, pelo crer, pelo importuná-lo. E ali a porta foi aberta e o juiz julgou a sua causa, lhe dando vitória. Deus também, na nossa persistência de oração, no nosso clamor, no nosso buscar, Deus escutará e Deus responderá às nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo é possível para aquele que crer. Aquele que crê verdadeiramente verá a glória de Deus. Aquele que tem esperança, ele será respondido por Deus, pelo clamor, pela sua perseverança, pelo buscar, pelo acreditar. Louvado seja Deus. Há um tempo de poder, há um tempo de avivamento, há um tempo que haverá muita salvação de almas e de vidas. Há um tempo que o Senhor prepara para os nossos corações. Na vida desta viúva não foi diferente. Ela teve que se mover, ela teve que sair do seu lugar, ela teve que se levantar e bater na porta do juiz iníquo. Ela teve que importuná-lo, ela teve que fazer algo para que o milagre viesse a acontecer. Louvado seja Deus. Versículo 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. O juiz aqui, a Bíblia diz que por um grande tempo, o juiz aqui não quis resolver a sua causa. Foi decisão dele. Ele disse: eu não quero resolver agora essa causa. Não vou resolver agora. Assim é o Senhor, assim é Deus, assim é Jesus Cristo para comigo, para com uma igreja, um ministério, para com uma pessoa, uma mulher, um homem, para com a minha vida, para com a sua vida. Assim é o Senhor. Se ele decidiu: eu não quero resolver agora, eu não quis resolver nesse tempo, por algum tempo a Bíblia diz que o juiz aqui não quis resolver a causa dela. Mas ele disse consigo mesmo: eu vou resolver a causa dessa mulher, porque ela me molesta, ela me importuna, para que ela não venha mais aqui. Assim também é o nosso Deus. A frequência das orações chegando a Deus, e Deus não se move, Deus não faz. Deus não faz. Mas chega um momento que Deus diz: eu vou resolver a causa do meu servo, da minha serva, da minha igreja. Eu vou resolver essa causa, eu vou resolver esse problema, eu vou resolver essa ação, eu vou resolver essa enfermidade maligna. Eu vou atender este clamor de oração. Eu vou atender esse povo que me clama de dia e de noite. Eu vou fazer justiça para com este povo, para com essa igreja. Eu vou fazer justiça para com esse irmão, para com essa irmã, para com o meu filho, a minha filha. Hei eu de fazer justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Operando Deus, quem impedirá o agir de Deus? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode trabalhar no agir de Deus. Ninguém pode interferir no agir de Deus. Ninguém pode colocar por terra o agir de Deus. Ninguém pode, meu amado irmão, fazer nada contra a vontade de Deus. Quando Deus quer, quando Deus resolve trabalhar a favor de uma comunidade,
de uma igreja, de um irmão, de um pastor, de um obreiro, seja quem for, que seja cristão em Cristo Jesus e que está clamando, crendo no nome do Senhor Jesus que Ele resolverá o problema, então Ele chega com mãos poderosas e Ele resolve, e Ele transforma para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 6. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? É o versículo 7. E Deus responde. O justo, o juiz iníquo. E o versículo de número 6 que nós lemos. Né? Versículo número 6. O que foi que o juiz iníquo disse? Né? No versículo 5, melhor dizendo, na parte C do versículo. E eu vou, enfim, fazer-lhe justiça, ele lhe fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Ou seja, eu vou resolver essa causa para que ele não venha mais falar tanto sobre isso, para que ele não venha orar muito mais falando nisso, para que não me importune muito. Isso fala do juiz iníquo. E Deus também é assim, meus irmãos. Ele está simbolizando, caracterizando. Ele fez uma parábola, comparando esse juiz, que era iníquo, e comparando Deus, que é verdadeiro, que é santo, que é poderoso. Se o juiz iníquo, que não temia a Deus nem os homens, por causa da importunação da viúva, por causa da perseverança da viúva, ele fez ali justiça, ele atendeu a sua causa, e Deus, que é justo, que é poderoso, que é Pai, não resolverá a sua causa, a minha causa, a nossa causa? Deus lhe fará justiça, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, aqueles que Ele escolheu, né? Ainda que clama de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, Deus lhe fará justiça. Deus fará justiça para conosco, louvado seja Deus. Deus atenderá ao nosso clamor. Deus trará resposta. Deus abrirá essa porta. Essa porta há de escancarar. Mas não é no nosso tempo. Eu quero, não, deixa Deus trabalhar. Quando a benção é no tempo de Deus, é uma benção grande. Quando a porta é aberta no tempo de Deus, Ele abre a porta completa. Ele não abre a porta só uma brechinha. Deus não vai abrir a porta só na metade. Deus não vai abrir a porta deixando ainda 10, 20% para terminar de abrir a porta. Não, Ele vai abrir a porta todinha, por completo. Se deixarmos Ele fazer no tempo dEle, quando Ele quiser e quando Ele resolver fazer sobre a minha vida e a sua vida, a vida da igreja, a vida do povo de Deus, louvado seja Deus. Versículo de número 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E o próprio Deus, o próprio Jesus, ele diz, depressa lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. Deus fará justiça ao nosso clamor de oração. Deus fará justiça, os joelhos doblados, machucados, de orar, de buscar, de clamar o nome do Senhor. Deus trará vitória para o seu povo, louvado seja Deus. Deus responderá ao seu povo para a glória de Deus. Deus há de fazer
justiça, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele indaga, pergunta, nos exorta, quando o Filho do Homem vier, achará justiça na terra? Ou seja, achará fé na terra? Quando o Filho de Deus, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Fé verdadeira? Foi isso que ele quis dizer. O seu povo vai continuar crendo? O seu povo continuará acreditando que Deus virá e fará justiça? Que Deus arrebatará o seu povo? Você crê nas promessas de Deus, nas mansões celestiais? Você crê em João capítulo de número 14? Que Deus disse que foi ali prepararmos lugar. E ele diz, e quando eu voltar, eu levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estará vós também. Ele disse no versículo 8 do capítulo 18, quando o Filho do Homem, quando eu vier, porventura acharei fé nessa terra? Ou acharei uma fé desaguada, uma fé sem gosto, uma fé desfalecida, uma fé em cima do muro, uma fé temporária? Acharei uma fé inconstante? Ou acharei uma fé que só crê quando vê? Essa é a indagação do Senhor, é a exortação que fica para mim e para você. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir que você não esqueça de deixar aqui o seu like, compartilhar este vídeo, se inscrever no canal da igreja e que você deixe o seu comentário também. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, Jesus.